Aleluia. Ele não mudou e não mudará, porque nele não há mudança nem sombra de variação. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Abra sua Bíblia no capítulo 3 do livro de Daniel. Uma palavra para a nossa meditação nesta noite. Creio que estamos aqui na última quinta-feira do ano de 2017, agradecendo a Deus por todas as bênçãos, por todas as vitórias, e é também uma ocasião, uma oportunidade para você se fortalecer na fé e na força que vem do Senhor. Capítulo 3 do livro de Daniel, versículos 20 a seguir, onde está escrito o seguinte: e ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exércitos, que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego, para os lançarem no fogo ou no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas, e seus calções, e seus chapéus, e seus vestidos, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava, e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abidnego. E estes três homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós três homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Glória seja dada ao nome do Senhor. Nós temos aqui, irmãos, nesta passagem, a manifestação da ira do rei Nabucodonosor, após ter construído uma grande estátua e ter proclamado a todo o povo que, ouvindo o som da gaita, do adufe, de qualquer instrumento, todos deveriam se prostrar e adorar a imagem do rei. Nabucodonosor é aquele rei que no capítulo anterior, ele teve um sonho durante a noite, perturbou-se muito, turbou-se o seu coração, e ele chamou todos os magos, todos os sábios, todos os astrólogos, todos os adivinhos, e ninguém pôde desvendar o seu sonho. Meus queridos irmãos, aí nós vemos uma coisa extremamente difícil, se não impossível. Se decifrar um sonho já é difícil, vocês imaginem um sonho em que a pessoa que sonhou não se lembra do que ele sonhou. Foi isto que aconteceu com Nabucodonosor. Ele não se lembrava do que ele havia sonhado, e nenhum dos adivinhos pôde trazer para ele a resposta. Mas Daniel, sabendo disto, sabendo que todos os sábios, que todos os adivinhos seriam mortos, ele se apresentou e disse para Arioque, o chefe, aquele que estava encarregado da execução daqueles homens: há um Deus
que conhece todas as coisas, e ele pode dar resposta a Nabucodonosor. Ele foi introduzido à presença do rei. Já conhecemos pela história qual foi o sonho que o rei teve e que não se lembrava. Ele viu uma grande estátua, cabeça de ouro, peito de prata, coxa e ventre de bronze e pernas de ferro misturado com barro. Mas Daniel, fiel a Deus, Daniel, movido pelo Espírito de Deus, interpretou que seriam os reinos: Nabucodonosor, a cabeça de ouro; o reino da Pérsia, o peito de prata; o reino da Grécia, a coxa e o ventre que foram de bronze, e os pés de ferro misturado com barro, o Império Romano. Irmãos, mas isto não bastou para que Nabucodonosor temesse, embora ele se prostrasse diante de Daniel, embora ele adorasse e dissesse a Daniel: o seu Deus é maior do que todos os deuses. Bem, irmãos, aonde nós queremos chegar? Nós queremos dizer a vocês que o grande erro de Nabucodonosor foi ter colocado junto 3 servos de Deus. Ele não sabia e nem poderia saber, como um homem ímpio que era, embora Deus estivesse engrandecido, estivesse dado a ele a riqueza, o poder que ele possuía, não era dele, fora Deus quem dera. Mas ele não sabia de uma coisa, que muito tempo depois, quando Jesus Cristo viesse aqui a esta terra, ele revelasse um segredo que você, como crente, sabe, que eu sei, porque a mim foi revelado pelo Espírito Santo. O próprio Jesus dizendo: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. Sabe o que acontece, irmãos? Quando, principalmente, pastor Davi, se for assembleano, e se for assembleano de Madureira ainda mais, se for pentecostal, como os assembleanos são, quando você coloca 2 ou 3 juntos, aí vira um culto, irmãos. Não é mais um bate-papo comum, não é mais um passatempo, vira um culto. Aqueles 3 homens atados, amarrados, com as suas roupas, quando caíram lá dentro da fornalha, eu fico imaginando, se fosse hoje, talvez Abdinego, talvez Sadraque, ou talvez Mesaque, continuaria ou começaria a cantar aquele corinho pentecostal que tantas vezes nós cantamos e ouvimos nas nossas igrejas. Quando eu cheguei aqui, o Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, o Senhor já estava. No meio da fogueira ele passeava. Quando eu cheguei aqui, o Senhor já estava. Glória seja dada ao nome do Senhor. Onde o Senhor está, há poder, há Espírito Santo, há maravilha acontecendo. Aleluia! Quando o rei olha para dentro da fornalha, ele se espanta, ele chama os seus auxiliares, ele diz: olha, nós não lançamos 3 homens amarrados dentro da fornalha? E eles disseram: sim, o rei, 3 homens foram lançados dentro da fornalha. Imaginem só, irmãos, como é a artimanha do adversário. Nabucodonosor mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Ele pegou os homens mais fortes que ele tinha para lançarem aqueles 3 homens dentro da fornalha. Isto quer dizer, para não dar nenhuma chance deles escaparem. Tanto que os que lançaram, os 3 dentro da fornalha, morreram. Tal era o calor que vinha de dentro da fornalha.
Mas Nabucodonosor, olha, aleluia, ele disse: eu vejo 4. Eu não vejo 3, eu vejo 4 homens passeando dentro da fornalha. Aleluia! E a semelhança, e o quarto é semelhante aos filhos dos deuses. Aleluia! Talvez ele não soubesse, verdadeiramente não sabia, mas você e eu que conhecemos a Bíblia, sabemos das promessas que o Senhor fez através do profeta Isaías. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem arderá a tua chama em ti. Por isso eles disseram: rei, nós não adoraremos a estátua, nós não nos curvaremos diante da estátua. Se o nosso Deus não nos livrar, mesmo assim nós não adoraremos a estátua. Talvez nesses últimos dias do ano de 2017, talvez você tenha recebido, ou talvez ainda receba uma proposta para se curvar diante de deuses que não são Deus, diante de coisas que não são agradáveis aos olhos do Todo-Poderoso. Mas se isto acontecer, meu irmão, minha irmã, saiba de uma coisa: Deus é fiel para guardar os que são seus. Deus é fiel para guardar aqueles que temem o seu nome, que andam em santidade perante Ele. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Parece que eu estou vendo aqueles 3 homens andando. Parece que eu estou vendo eles adorando a Deus. Parece que eu estou ouvindo eles dizer: quão grande é o nosso Deus, quão grande é o nosso Deus. Todos hão de ver quão grande é o nosso Deus. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Esta confiança, irmãos, precisa estar no nosso coração. Esta confiança precisa estar no seu coração. Talvez você nunca tenha entrado numa fogueira, mas certamente você já esteve perto de uma fogueira. Talvez você nunca tenha colocado a sua mão dentro de uma chama, mas você já esteve pelo menos alguma vez perto de uma churrasqueira. Nós que moramos no interior temos essa experiência de quando você chega numa casa onde tem o fogão a lenha, a primeira coisa, se você passar alguns minutos ali, horas, você vai ficar com a roupa cheirando fumaça. As mulheres sabem muito bem disso, o cabelo fica cheirando fumaça. Sabe o que aconteceu, irmãos? Quando aqueles 3 homens foram tirados de dentro da fornalha, diz que não havia nem cheiro de fumaça. Oh, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. O cabelo, a roupa, os turbantes, tudo que eles usavam estava intacto. O Deus vivo estava lá dentro. O 4º homem estava dentro da fornalha. Este 4º homem que tem sido a razão de você ter sido sustentado. Esse 4º homem que tantas vezes tem segurado você de sofrer um acidente. Este mundo louco que nós vivemos, irmãos, não é uma nem 2 vezes que eu tenho sentido o quanto a mão de Deus tem me guardado. Às vezes você está no trânsito e quando você menos espera, vem alguém cortando pela direita, vem alguém cruzando a sua frente, e quando você percebe, apenas e até naqueles instantes. Há poucos dias eu estava ali próximo à minha casa, naquela saída depois do Graal ali, e quando eu, na minha mente, pensei em jogar o carro para a direita, eu havia olhado no retrovisor e eu não vi ninguém, mas por alguns segundos foi o suficiente, porque surgiu um carro em alta velocidade, e se eu tivesse jogado, fatalmente eu sofreria aquela pancada. Sabe o que é isso, irmãos? O quarto homem, nós estamos hoje no 28º dia do mês de dezembro de 2017. Quando o ano começou, você não sabia se chegaria até aqui. Eu não sabia, nenhum de nós sabíamos,
Mas sabe por que nós chegamos aqui? O quarto homem, durante todo este ano, esteve te guardando, esteve te sustentando, esteve te protegendo, irmão. Meus queridos, minhas queridas, atentem bem para isto aqui. O rei disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo. Bendito seja o nome do Senhor. Ainda que alguém, ainda que um exército, ainda que o inimigo queira amarrar os teus pés, queira impedir a sua caminhada, mas saiba de uma coisa: o quarto homem é aquele que solta, é aquele que desata, é aquele que tira todos os nós, todas as amarras, que quebra as correntes, é aquele que o salmista diz: quebra a lança, corta a lança, quebra o arco e queima os carros no fogo. Esse é o Deus da sua vida, este é o Deus da minha vida. Que você possa, irmãos, nesta passagem, já estamos, podemos dizer, na contagem regressiva, mas nestes últimos dias de 2017, se lembrar de agradecer ao Deus da sua salvação, ao Deus da sua alma, ao Deus que tem te guardado, ao Deus que tem sustentado. E se porventura aqui alguém houver que não tem esta convicção, que não tem esta certeza, que você possa colocar a sua vida nas mãos dele esta noite, que você possa sair daqui dizendo: eu tenho um Deus, que ainda que eu entre dentro da fornalha, ele vai entrar junto comigo. Oh, glória seja dado ao nome do Senhor. Às vezes nós não podemos contar com essa resposta de um amigo, até mesmo de um segurança, até mesmo de alguém que se identifique como nosso protetor, mas desse Deus você pode contar. Se você entrar na fogueira, ele vai entrar junto com você e você vai sair do outro lado glorificando o seu nome. Que Deus em Cristo assim continue abençoando a sua igreja nesta noite. Aos irmãos que aqui estão, que aqui vieram, que possam, com esta certeza, com esta convicção. Nós não sabemos o que nos espera em 2018, mas sabemos de uma coisa: o Senhor estará conosco, e Ele estando conosco, nós diremos, como disse o salmista: eu salto uma muralha e passo pelo meio de um esquadrão. Que Deus assim continue abençoando, em nome de Jesus. Amém e amém.